Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Coordenação Pedagógica em Foco é o tema dessa semana. São nossas convidadas a coordenadora pedagógica Marlene Alencar Bodnachuk, que atua em escolas do município de Utinga, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Está aqui também Neurilene Martins Ribeiro, formadora do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, o ICEP. E nossa terceira convidada é a professora Vanilda Silva, da Escola Municipal Pé de Serra, que fica no município de Wagner, também na Chapada Diamantina. Está no ar o Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola, o canal da educação. E nós queremos ouvir você, por isso reforçamos o convite para que você faça parte do Salto para o Futuro de hoje. Mas fique atento, se quiser participar por e-mail, hoje, excepcionalmente, você deve mandar suas perguntas para salto@tvbrasil.org.br. Repetindo, hoje o e-mail é diferente, salto@tvbrasil.org.br. Você pode participar também ao vivo pelo telefone 0800 282 6757. Vamos lá, a gente aguarda a sua participação. Enquanto isso, que tal recordar a pergunta feita no primeiro programa da série para os nossos entrevistados? Quais são os principais desafios do coordenador pedagógico? As respostas a gente vê agora no Mosaico. O principal desafio do coordenador pedagógico é definir no seu plano de formação o que é prioritário naquele ano para se trabalhar com aquele professor. Eu gostaria de destacar 2 desafios do coordenador pedagógico. Um deles é acompanhar melhor a gestão dos professores em relação às expectativas de aprendizagens estabelecidas no início do ano, né? E aí eu gostaria de focalizar bem a prática de produção de texto, né? Então, os professores eles ainda não conseguem fazer com que os alunos desenvolvam comportamentos escritores, né? Os meninos, muitas vezes, eles produzem, eles escrevem, mas eles não garantem lá os seus conteúdos voltados para os comportamentos escritores, né? E o outro desafio que eu gostaria de comentar é o desafio em relação à matemática. Então, a formação nossa, ela ainda é muito centrada na língua portuguesa. Então, eu gostaria e tenho muito desejo de ter uma formação específica para o trabalho com a matemática. O principal desafio do coordenador pedagógico é ele estar em uma única escola, ou seja, coordenar uma única escola. Porque o que a gente tem observado ultimamente é o coordenador pedagógico está coordenando várias escolas ao mesmo tempo. E eu acredito que se ele estiver apenas em uma escola, ele conseguirá desenvolver o seu trabalho de uma forma mais qualificada, ajudando os alunos a avançarem, consequentemente, no trabalho dos professores, né? Então, eu penso que o coordenador ele precisa estar apenas em uma única escola. Penso que alguns dos desafios que o coordenador pedagógico enfrenta é de fazer com que todo o processo formativo em que ele está vivenciando juntamente com pessoas, com professores, ele se desdobre na realidade da sala de aula e fazer com que esse desdobramento seja na qualidade dos alunos. Penso que esse seja um desafio, uma vez que esse processo de formação continuada, ele nos faz ir em muitas idas e vindas. Então, penso que esse seja um desafio muito grande, né? Fazer com que tudo aquilo que se é proposto nas estratégias, no processo formativo, ele se desdobre em qualidade e que isso se transcorra em indicadores de qualidade lá no final. Quando a gente chega lá no final do ano e percebe que os alunos demonstram que tudo aquilo que foi processo formativo se desdobrou em qualidade do ensino. Penso que esse seja um desafio. Muitos desafios, a gente começa a discuti-los, continua a discuti-los a partir de agora, e a gente agradece a presença das nossas convidadas que vieram da Bahia participar do Salto para o Futuro de hoje. Começo com você, Marlene, a mesma pergunta do Mosaico. Quais são, na sua opinião, os principais desafios do coordenador pedagógico? São vários. O principal desafio do coordenador pedagógico é com sua autoformação, né?
para que o coordenador pedagógico possa fazer a formação continuada dos professores, articulada às necessidades de aprendizagem dos alunos, que é o que a gente vem buscando, ele precisa também estar participando de formação continuada e estar também investindo na sua autoformação, para que ele possa ajudar os professores a enfrentar as necessidades da sala de aula, fazendo essa articulação da reflexão com a prática e os vários teóricos que a gente se aprofunda para nos ajudar nessa situação. Então, um dos principais desafios do coordenador pedagógico é com sua própria autoformação. Neurilene, a mesma questão, como é que você vê aí esses desafios, né? Ela já apontou um deles, a gente viu ao longo da série outros. Como é que você pensa esses desafios aí desse trabalho tão importante na escola, né? Então, desse conjunto de desafios que a gente pôde ouvir dos coordenadores, enfim, ao longo da série, a mim me parece que um desafio importante é transgredir desse lugar de um supervisor, de um fiscalizador, para um lugar de formador. Essa redefinição da identidade do coordenador é complexa e implica que esse coordenador possa se inserir em redes também de aprendizagem. Ou seja, o coordenador não chega na escola como um formador pronto, né? Seja porque ele fez um curso de especialização, seja porque ele passou por uma graduação. Então, essa identidade ligada a uma visão mais técnica do trabalho do coordenador, eu acho que é um desafio importante para a gente poder pensar em estratégias e meios para aportar uma rede de coordenadores que ocupe esse lugar de formador e que assuma a formação como um cuidado com o outro, com esse grupo de professores e que tem uma tarefa essencialmente centrada na gestão das aprendizagens dos alunos. Então, a mim me parece complexo. Bastante. Vanilda, aí para você, quais são os principais desafios do coordenador pedagógico? Complementando a fala das meninas, um outro desafio que eu acho bastante acentuado é a questão da relação com o professor. Porque muitas vezes o coordenador, até pouco tempo, era professor. Então, essa relação de chegar, né, na sala como um coordenador, muitas vezes é um pouco difícil para o professor aceitar, né, que aquele que até pouco era seu par, agora é seu superior. Então, esse eu acredito que é bastante um desafio. Esse é um desafio importante, a gente vai retomar aqui ao longo dessa conversa, surgiu no programa de ontem, é importante a gente retomar hoje nessa discussão, mas vamos ouvir primeiro a Rosirene, já a primeira participação do programa de hoje. Oi, Rose, tudo bem? Tudo bem, Bárbara. Boa noite a todos. Queria dar parabéns em meu nome e em nome da minha turma dessa semana, que está excelente. O programa está excelente também. Eu tenho aqui essa semana monitores, professores, diretores e coordenadores pedagógicos. Uma turma boa, hein? Muito boa. A minha pergunta vai de encontro a um desses desafios. Quanto a uma sugestão que tem no boletim, de os próprios professores se observarem, né, uns aos outros em ação, para replanejar suas práticas. Certamente, essa atividade não agradará a todos. Como que o coordenador pedagógico pode agir para colocar em prática essa atividade com a colaboração de todos, inclusive daqueles mais resistentes? Boa noite a todos, obrigada. Rose, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Obrigada. No primeiro debate ao vivo desse ano, a gente conta com vocês aí de Paraíba do Sul ao longo de 2012, tá certo? Obrigado verdade. pela Valeu, ligação. Rose. Vanilda, Ela você já estava ali assim. Vanilda já fazendo sinais. Verdade, né? Você falou um pouquinho disso, acabou de falar, dessa relação que muitas vezes pode ser tensa. Como é que você pode aí responder a pergunta trazida pela Rose? Então, aí ela falou da questão da formação, né, desse conjunto. Então, é trazer a prática para a formação. Então, o coordenador, ele quando age como articulador, né, como um observador, porque ele é um observador, ele precisa ser um observador da prática do professor, aí ele traz essa prática do professor, né, para essa formação, junto com os pares, nessa troca de saberes, troca de inquietações. Eu acredito que dessa forma ele pode ir aos poucos conquistando esse espaço.
conquistando esse espaço. E me parece, Vanilda, que a gente pode pensar, a partir da pergunta da professora, sobre o lugar dos coordenadores, dos professores mais experientes dentro da escola. Então, a formação que o coordenador pedagógico, ele gesta na escola, não está centrada apenas no coordenador. O coordenador não é o único profissional que tem essa condição de promover e de mobilizar novas aprendizagens. Os professores aprendem entre eles quando tem perguntas, né, perguntas que estão diretamente relacionadas aos problemas didáticos que eles têm na sala para resolver, e quando eles vão identificando que dentro do próprio grupo tem práticas, né, tem conhecimentos e tem ações pedagógicas que valem a pena servir como inspiração, servir como referência. Então, eu acho que essa relação entre os professores mais experientes, os professores iniciantes, e numa relação colaborativa, né, numa relação de solidariedade de saberes, onde não tem uma hierarquia. Pode falar. É interessante que o coordenador, ele não tem uma receita pronta, né, para o professor. Pois é. Então, aí, aquela situação, muitas vezes, está lá na sala do professor. O coordenador observa, traz para a formação e, quando ele joga no grupo, aparecem outros professores que estão, talvez, com as mesmas dificuldades, e nessa troca é que vai se construindo, né, os saberes. Então, eu queria ouvir a Marlene em relação a isso. Inclusive, também, se eu não me engano, a Rose falou assim, olha, também tem aí a mediação de algum momento de resistência, né, nessa relação. Olha, eu cheguei aqui agora na escola, mas tem o outro mais experiente, mas eu talvez saiba um pouco mais. Enfim, essas relações a gente sabe que acontecem em qualquer ambiente de trabalho. Como é que você lida com isso? Você procura atrair, né, integrar esses professores e lidar com essa resistência que pode acontecer vez ou outra aí, que acontece em qualquer profissão. A gente não está dizendo aqui que é só não é na educação, em qualquer profissão. Isso uma estratégia que a gente usa, né, que eu uso enquanto coordenadora pedagógica, é a da construção do conhecimento de forma coletiva. Então, se a gente tem essa prática de discutir as necessidades de aprendizagem junto ao grupo de professores, discutir as melhores formas de ajudar os alunos a aprender, quando a gente pede que um professor mais experiente sirva de modelo a um professor que está começando, que não vivenciou essa prática ainda, a gente não encontra resistência a partir do momento que o conhecimento é construído de forma coletiva. Não é o conhecimento apenas do professor mais experiente ou do professor iniciante que está em jogo, é o conhecimento daquela rede de aprendizagem e é a possibilidade das reflexões que vão surgir a partir daquela observação, a partir daquela prática. E a gente usa muito, sim, e não só naquele momento o professor ir lá observar a aula, mas a gente filmar, né, protocolar essa aula e depois todo mundo se debruçar nessa aula e refletir onde é que a gente pode fazer melhor para ajudar esse aluno, ou o que é que a gente está fazendo que está ajudando o aluno a aprender e compartilhar com os outros colegas. Então, o sentimento, ele é um sentimento de construção coletiva e isso ajuda a acabar com as resistências. Bom, a gente tem mais uma participação por telefone.